tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Então, estou aqui mais uma vez para ministrar para vocês o componente de geografia. O nosso objeto de conhecimento continua o mesmo, que é o sujeito e o seu lugar no mundo. E a nossa unidade temática é os povos indígenas do Brasil e os povos indígenas do Tocantins, certo? Então, crianças, papais e mamães, vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre o sujeito e o seu lugar no mundo e a nossa unidade temática foi os três poderes? Então, nós falamos do poder executivo, do poder legislativo e do judiciário. E hoje nós vamos falar do quê? Dos povos indígenas do Brasil e do nosso estado, que é o Tocantins, certo? Vamos ler? Os povos indígenas no Brasil, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas habitando o nosso território. Diante dessa variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas, que são Tupi, Macrogé, Aruaque e Caribe. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Aliás, foram europeus que chamaram de índios dos povos nativos da região. Englobar toda a diversidade cultural indígena nesse generalizante criou certo entendimento de que os povos indígenas eram todos semelhantes, mas a verdade não é essa. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou seus povos indígenas. A chegada dos portugueses ao Brasil, em abril de 1500, depois de 45 dias de viagem, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Fato ficou conhecido como descobrimento do país. Entretanto, as terras brasileiras já eram ocupadas pelos povos indígenas. Cabral chegou a Porto Seguro, na Bahia, com 13 embarcações, 1.400 homens, entre eles marinheiros, técnicos em embarcações, cozinheiros, padres e etc. Eles chegaram ao litoral sul baiano no dia 22 de abril de 1500. Só desembarcaram no dia 23, quando descobriram que as terras não eram desabitadas. Cerca de 3 milhões de nativos, os índios, já viviam no Brasil. O que podemos ver aqui é que aquele fato de o descobrimento do Brasil, né, tem uma ênfase aí. O Brasil já era habitado por quem? Pelos nativos, que ganharam o nome de quê? Indígenas, pelos europeus, certo? Ali já haviam cerca de 3 milhões, né, de habitantes dos povos indígenas, que hoje estão espalhados pelo nosso Brasil inteiro. Com a chegada dos portugueses, muitos povos indígenas que viviam no litoral passaram para o interior, pois a atividade agrária e exploratória eram desempenhados nos locais antes ocupados por eles. Em alguns locais, os indígenas foram dizimados e em outros obrigados a aprender a religião e ofícios europeus no processo de aculturação. Ainda no século XVI, foi proibida a utilização de mão de obra indígena nas fazendas açucareiras, pois eles deveriam ser catequizados e inseridos na sociedade. Tá, pelo que podemos ver aqui, os indígenas passaram a trabalhar onde eles habitavam, né, com a chegada dos portugueses, certo? Então, o que aconteceu foi que no mesmo século foi proibido o trabalho indígena, caracterizado também como trabalho escravo. Ali eles criaram uma lei de aculturação, né, para pegar aquele indígena e levar ele para a cultura, catequizar, né, que eram umas coisas do que Pedro Álvares Cabral, né, trouxe na sua esquadra,
que foram os padres, tinha padre, muitos padres, tinha vários homens, várias, né, muito tipo de pessoa. E dali partiu a ideia de catequizar, certo? Até aí tudo ok com vocês? Vamos lá. E agora nós vamos falar um pouco de quem é o cacique, ou o que é o cacique. Professora, eu acho que eu sei, eu penso que eu sei o que é o cacique, então nós vamos aprender e falar um pouquinho do cacique. Quem é que lembra que alguns tempos aqui atrás, aqui no nosso estado, teve os Jogos Indígenas, certo? Teve os Jogos Indígenas no Tocantins e a sede foi aqui em Palmas. Vieram várias etnias de fora do Brasil, do estado inteiro, do Brasil inteiro. E uma observação, tinha muitos caciques. Eu mesmo tenho foto, né, com um senhor bem engraçado e ele estava lá sentado, lá parecendo um rei. De certa forma, para eles lá, ele é um rei, mas vamos aprender um pouquinho o que é o cacique? Sendo bem simples e direto, o cacique é chefe administrativo e político da aldeia, além de ser o índio mais experiente. Da mesma maneira que nas comunidades em geral, a tribo indígena é formada por uma organização social em que o seu representante maior é o cacique. Vocês sabiam que nas aldeias indígenas, se tiver uma índia e um índio, rapaz, e eles quiser se aproximar e o cacique, que é que ele é o manda-chuva, o geralzão lá da aldeia, ele fala a ordem que não, aquela ordem dele prevalece. Lá ou é não, não, sim, sim. Isso é o que o cacique representa para os índios. Ele é o chefe, é o poder maior da aldeia. Falando de forma figurativa, o cacique é considerado o chefe ou líder político, que tem influência e autoridade no local, certo? Ou seja, é aquele que impõe suas ambições e seus anseios em um determinado lugar ou sobre várias pessoas. Ainda falando, professora, se uma tribo quiser, né, ter contato com outra tribo, os dois caciques, um de cada tribo, irão conversar entre eles para ver se vai acontecer aquele contato. Mas, primeiro, as informações são do maioral, que nós acabamos de falar, o cacique, certo? Agora vamos interagir um pouquinho. Vamos lá. Quem lembra? Eu acabei de falar. Em 1500, quem chegou às terras do Brasil? Vamos lá, quem é que lembra? Vamos ver quem é que lembra. Foram os portugueses, foram os alemães, os holandeses, foram os holandeses. Vamos lá, quem chegou em 22 de abril, né, no Brasil, que até então pensavam que era o quê? Uma terra sem ninguém, e quando chegaram tiveram uma surpresa, que nós acabamos de falar, né? Já era habitada por nativos, certo? Quem chegou? Os portugueses, certo? Quem falou os portugueses acertou. O contato entre indígenas e europeus gerou o quê? O que nós acabamos de falar. Vamos relembrar o que gerou? Vamos lembrar um pouquinho, volta lá um pouquinho, o papai, a mamãe ou você mesmo, o que gerou o contato entre indígenas e europeus. O aumento da população indígena, a melhoria na vida indígena, né, a melhoria nas aldeias, falta de tradição indígena, foi isso que gerou? Ou o extermínio de várias sociedades indígenas? Quem aí lembra? Vamos lembrar lá o que aconteceu com o primeiro contato, né? Nós falamos que os índios, né, eles pegaram os índios para trabalhos escravos, né, para trabalho sem remuneração, trabalhar nas fazendas açucareiras, e por esse fato algumas tribos foi embora ou mudou, né, ou mudou de local. Então isso gerou o quê? Gerou o quê? O extermínio, isso mesmo, o extermínio de várias sociedades indígenas. O que significa o cacique? Nós acabamos, né, de falar o que significa o cacique.
O cacique, ele nada mais é do que o chefe. Resumindo em um todo, o cacique é aquele que manda e desmanda em toda a tribo, seja ela, ou vamos pegar um exemplo aqui da nossa palma, seja a Craô, né, ou a Pinagé, qualquer uma dessa tribo, ela tem o seu representante, certo? Que é o cacique. Os povos indígenas do Tocantins têm uma organização social e política própria, que lhes sustenta, correspondendo a um processo de crescimento demográfico. Professor, o que é crescimento demográfico? Que palavra diferente? Nada mais é do que o crescimento da população, o crescimento populacional, entendeu? É isso que é o crescimento demográfico. E a retomada de seus valores culturais que constituem não somente para o Estado, mas para a humanidade, um patrimônio de diversidades. Eles são defensores de costumes, organizações sociais e tradições culturais bastante diversificadas. No Tocantins, são 8 etnias indígenas existentes. Vamos lá, é a Carajá, eu vou tentar lembrar aqui, porque os nomes são bem complicados. Xambioá, né, que nós temos aqui um estado também com esse nome, Javaé, Xerente, Craô, Canela e Avá Canoeiros. Professora, eu já vi esses nomes em algum lugar. Eu também já vi. Tem as estações de ônibus. Algumas delas ganharam os nomes das tribos indígenas em homenagem, né, às tribos indígenas, certo? E agora nós vamos falar do órgão representante dos povos indígenas, que é a FUNAI. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, certo? Ela representa todas as etnias indígenas, um todo. Falou em povos indígenas, o órgão representante é a FUNAI, certo? Agora eu vou ler para vocês um pouquinho do que a FUNAI representa. Esses povos estão situados espacialmente em diferentes regiões tocantinenses, nas terras indígenas oficialmente demarcadas. A Fundação de Saúde, instituição responsável pela saúde dos povos indígenas, tem intensificado a implantação nas aldeias de iniciativas do saneamento básico, como água encanada e banheiro, certo? Então, o que nós falamos aqui, através da FUNAI, todos esses recursos, certo? Está chegando cada vez mais nas tribos indígenas, né? Podemos ver que nas tribos indígenas já tem professores, né, bem capacitados para estar lá. Podemos ver que já tem um saneamento básico de boa qualidade e podemos ver também que um pouco da nossa cultura, né, da nossa cultura urbana, está cada vez mais presente nas tribos indígenas. Eu acabei de falar para vocês o nome das etnias que tem aqui no nosso estado. Quem aí lembra? Professora, a senhora falou a Pinagé, a senhora falou, né? Craô, a senhora falou Canoeiros, né? A senhora falou Canela. E eu quero saber quem de vocês lembra quantas etnias nós temos aqui no nosso estado. Vamos lá? Vamos recapitular? Quem é que lembra? Professora, eu penso que tem 6. Vamos lembrar que eu falei os nomes para vocês, falei o nome de todas elas. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês lembrar. Lembra lá das estações de ônibus, né, que nós temos e eu acabei de falar para vocês. É a Pinagé, né, Craô, certo? Vamos lá. Quem falou 8 acertou. Isso mesmo, são 8 etnias que temos aqui no nosso estado. E o que nós acabamos de falar aqui? O que nós acabamos de falar? Qual é o instituto responsável pelos povos indígenas? Que nós acabamos de falar. Quem aí lembra?
É o IBAMA? Quem falou IBAMA? É o INCRA? Não, o INCRA é responsável por outra coisa. Vamos lá? Quem falou FUNAI? Isso mesmo, a FUNAI. Muito bem. Crianças, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, aprendido bastante, certo? Quem não estiver fazendo as atividades, que vá à escola, pegue seus blocos de atividade, entra no site Palmas Homeschool, assista o canal 5.2, vocês se cuidem, use a máscara ao sair de casa, passe álcool gel nas mãos e higienize, cuide bem da sua saúde e do seu próximo. E eu deixo aqui um abraço e espero que em breve possamos estar juntos de novo e fiquem bem atentos nas atividades. Agradeço pelo carinho de todos. Um beijo e até a próxima.